Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem como Deus? O paralelo entre a corrupção no período do livro de Juízes na Bíblia e os escândalos no judiciário brasileiro atual, com semelhanças e contrastes importantes em relação à natureza da corrupção, suas consequências e as formas de punição. A corrupção no livro de Juízes. O livro de Juízes descreve um ciclo vicioso de desobediência do povo de Israel. Após a morte de Josué, a nação se afasta da aliança com Deus, adotando costumes e a idolatria dos povos cananeus, que não expulsou totalmente. A corrupção nesse período não era apenas uma questão de suborno ou desonestidade individual, mas uma profunda corrupção moral e espiritual. Liderança corrupta. Os juízes, que deveriam ser líderes espirituais e militares, muitas vezes agiam de forma egoísta e violenta. Um exemplo notável é o juiz Sansão, que, apesar de ter sido usado por Deus, vivia uma vida promíscua e arrogante, colocando seus desejos pessoais acima de sua missão. O livro mostra que a liderança em Israel se deteriorou, indo de líderes virtuosos a figuras cada vez mais questionáveis, refletindo a decadência moral da nação. A falta de justiça. A Bíblia adverte repetidamente contra a aceitação de suborno e a perversão da justiça. Textos como Miqueias 7:3-5 e Isaías 10:1-2 criticam duramente juízes e governantes que exigem propina, oprimem os pobres e vendem a justiça em troca de dinheiro. Essa corrupção judicial era um sintoma do afastamento do povo de Deus, pois a justiça era considerada um pilar da aliança divina. Punição divina. No contexto bíblico, as punições de Deus não são apenas castigos aleatórios. Elas são a consequência natural da desobediência do povo. Deus permitia que nações inimigas, como os filisteus e os midianitas, oprimissem, justamente para que eles se arrependessem e clamassem por ajuda. O sofrimento era um meio de levá-los de volta à aliança. A punição era, portanto, uma manifestação da justiça divina, mas também da sua misericórdia, pois sempre havia uma porta aberta para o arrependimento e a restauração. A corrupção no judiciário brasileiro. Os escândalos no judiciário brasileiro, embora inseridos em um contexto completamente diferente, também revelam a crise de confiança nas instituições. A corrupção aqui é geralmente tipificada como desvio de dinheiro público, venda de sentenças, tráfico de influência e favores ilícitos. Desvio de propósito. O judiciário brasileiro, em tese, existe para garantir a justiça e a equidade para todos. No entanto, escândalos de venda de sentenças e tráfico de influência mostram que alguns magistrados desviam-se de sua função principal, assim como os juízes bíblicos que priorizavam seus próprios desejos. Alguns agentes da justiça no Brasil são acusados de colocar interesses pessoais ou de grupos acima do interesse público, corrompendo a aplicação da lei. Consequências e punições. Diferentemente da punição divina do livro de Juízes, as punições no judiciário brasileiro são institucionais. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por exemplo, é o órgão responsável por investigar e aplicar sanções disciplinares a magistrados. As punições variam de censura e advertência até a aposentadoria compulsória. No entanto, a eficácia dessas sanções é frequentemente questionada. A aposentadoria compulsória, muitas vezes com remuneração proporcional, é vista por alguns críticos como uma punição branda que não coíbe a prática da corrupção, gerando um sentimento de impunidade na sociedade. Apesar das enormes diferenças, podemos traçar um paralelo conceitual: a deterioração da liderança. Em ambos os casos, a corrupção não é um problema isolado, mas um reflexo da deterioração da liderança e da falta de integridade. A corrupção no livro de Juízes era um sintoma da decadência moral de todo o povo, enquanto os escândalos no judiciário brasileiro refletem uma crise de ética e confiança nas instituições, a perversão da justiça. A essência da corrupção, em ambos os cenários, é a mesma: a perversão da justiça. No livro de Juízes, os líderes vendiam a justiça por meio de suborno e parcialidade. No Brasil, a venda de sentenças e o tráfico de influência cumprem um papel similar, distorcendo o sistema legal em favor dos interesses dos poderosos e em detrimento dos mais vulneráveis. O questionamento sobre a punição. A punição no livro de Juízes era uma resposta divina, que visava o arrependimento do povo. No Brasil, as punições institucionais aplicadas a juízes corruptos são frequentemente questionadas em relação à sua severidade e eficácia. A aposentadoria compulsória é vista por muitos como uma forma de o sistema se proteger, sem efetivamente punir o magistrado ou reparar o dano causado à sociedade. Em resumo, enquanto o livro de Juízes apresenta uma narrativa teológica, onde a corrupção é a raiz de um afastamento de Deus e a punição é um meio de redenção, os escândalos no Brasil se desenrolam em um plano secular. Contudo, o cerne do problema é o mesmo:
A corrupção da justiça, seja por interesses pessoais ou pela falta de integridade, leva a um ciclo de sofrimento e falta de confiança nas bases que sustentam a sociedade. Deus nos abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho das notificações.